Fico pensando, né? Como que Deus faz as coisas, né? Tô saindo de uma situação gripal aí nos últimos dias e até para falar tá ficando difícil. Deixa eu apresentar aqui para vocês, ó. Tem um mel aqui da minha região, pessoal, chama-se Capital do Mel. E é incrível, né? Porque além de ser mel puro, você pode escolher floradas específicas, né? Às vezes as pessoas pensam, puxa vida, mas eu não vou encontrar na minha região. Não, realmente é muito difícil. Cada região do Brasil você encontra os seus fabricantes de mel, os seus fabricantes de determinados subprodutos aí, né? Mas eu achei muito legal, muito curioso e queria mostrar para vocês, porque muitas vezes a gente não tem domínio nem da florada específica de um determinado mel, ou como é ou como não é. Tá? Vamos lá então pro vídeo de hoje. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bem bonito. Pessoal, quero começar uma série aqui sobre a questão de patrocínio. E várias coisas são importantes nesse processo. Hoje eu quero começar a falar a respeito de uma das coisas que as pessoas mais perguntam e que tem uma correlação direta com a possibilidade de patrocínio, e eu acho muito bacana. Você já ouviu falar a respeito das incubadoras de empresa? Ou ainda, depois de algum tempo, em alguns lugares elas mudaram de nome para incubadora de empreendimentos. Ou ainda, aceleradora de empreendimentos. Olha que nome chique, hein? Aceleradora de empreendimentos. Ainda lá no final dos anos 90, pessoal, por volta de 1997, 98, as universidades brasileiras começaram a perceber o quão empreendedor nós éramos, ou o quanto empreendedores nós brasileiros somos. Não importa, pessoal, parece que a gente tem uma vocação para empreender. E nas coisas mais simples, né? A pessoa faz um bolo para fora, a pessoa faz uma torta para fora, faz salgadinho para fora, faz marmita para fora, aceita encomendas de determinados pratos, né? Os homens trabalham ali com a parte de eletricidade, mecânica, com a parte ali de eletricidade, mecânica, que mais? Construção civil. Ou seja, parece que é um dom, Vende bolo de pote, etc. E o aspecto mais legal, mais interessante desse processo do empreender, nem que seja com faxina para fora, né? É quando você tem a oportunidade de saltar daquilo que te traz o sustento para aquilo que a partir de então pode trazer o sustento para mais uma pessoa. A partir do momento que você passa a poder contratar pessoas, né? Fazer daquele negócio que num primeiro momento era só teu, para te dar o teu lucro, o teu sustento, algo que possa dar lucro e dar sustento para mais um, para mais dois, para mais três, né? Agora, ontem ou hoje, o governo publicou um decreto a respeito da liberdade econômica, né, que suspende a necessidade de de alvará para determinadas categorias, para que elas não tenham tanta despesa e possam dar empregos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho disso. Então, quando essas universidades perceberam isso, elas viram que as pessoas eram cheias de sonhos, né? Tinham muita vontade, né? E muitas vezes, mesmo dentro da sua casa, corriam atrás de atender a necessidade e a demanda daquilo que muitas vezes não tinha na sua região, não tinha no seu território, não era atendido na sua região ali, né? Inclusive, se você conhecer a história, por exemplo, dos aplicativos de carona, como o próprio Uber, você vai ver que tem a ver com uma história de empreendimento muito interessante, embora não seja brasileira. Tá?
Então vamos lá, o que as universidades fizeram quando se deram conta dessa situação? Elas pensaram o seguinte, olha, o que é que a gente pode fazer para garantir que essas pessoas tenham sucesso nos seus empreendimentos? Então a primeira coisa que eles buscaram foi pesquisar a viabilidade econômica desses sonhos e desses projetos. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar do Sebrae, ou se você já usou algum produto ou serviço do Sebrae. O Sebrae faz um trabalho sensacional, principalmente nos rincões mais distantes do Brasil. Ele ajuda esses pequenos empreendedores a pesquisar a viabilidade dos seus projetos, a viabilidade dos seus sonhos. Olha, vai dar certo? Vai funcionar? Quais passos você precisa dar? Né? Então é um assessoramento muito legal nesse primeiro movimento aí. E quando essas universidades percebiam, por meio do Sebrae, que esses empreendimentos tinham tudo para dar certo, desde que seguidos alguns critérios, começaram a pensar, puxa vida, mas esse pessoal não tem nem sequer onde se instalar. Puxa vida, muitas vezes esse pessoal não tem nem o equipamento que precisa, por exemplo, para trabalhar com encanamento, por exemplo, para trabalhar com costura. Existem determinadas cooperativas que hoje estão em incubadoras de empreendimentos, que utilizam o espaço das incubadoras, utilizam os equipamentos das incubadoras, até que possam caminhar pelas suas próprias pernas. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Cooperativa de senhoras que produzem uniforme escolar. Tá? Então essas cooperativas de costureiras às vezes começam nos primeiros anos nessas incubadoras, e quando o seu negócio começa a prosperar, seguem a vida, seguem para um lugar próprio, etc. E a incubadora não faz só isso, pessoal, não é só o espaço e o equipamento para a pessoa trabalhar, a internet, a água, a luz, não. É toda a assessoria, todo o know-how, todo o conhecimento que a universidade, por meio das suas pesquisas, pode oferecer para aquele pessoal, seja na área de recursos humanos, seja na parte administrativa, seja na parte contábil, seja na parte jurídica, seja na parte de marketing, publicidade, propaganda, sabe? Então essa ideia das aceleradoras de empreendimentos, né, ou as incubadoras de empresas, foi uma ideia sensacional, foi uma ideia fantástica, e até hoje, pessoal, ela tem feito crescer muitas e muitas empresas por aí. Tanto universidades públicas quanto universidades privadas, espalhadas aí por todo o Brasil. Né? Elas desenvolvem as incubadoras de empresas. E por um custo módico, essas pessoas têm a oportunidade de começar, muitas vezes, grandes negócios. Né? Claro que eu não estou falando só desses negócios mais braçais, como de antigamente, né? Costureira, eletricista, encanador, cozinheira, restaurante, pratos congelados, nada disso. Nada além disso. Estou dizendo que hoje em dia outros serviços mais elaborados também estão disponíveis. Né? Essas startups tecnológicas muitas vezes encontram nas incubadoras um primeiro espaço para se desenvolver. Né? Empresas de publicidade e propaganda, empresas de marketing digital, elas têm a oportunidade de começar a dar os seus primeiros passos por meio dessas incubadoras. E sempre, pessoal, com a assessoria e com o suporte do Sebrae. Né? Esse primeiro trabalho que o Sebrae faz para verificar a viabilidade dos sonhos e dos projetos não é realizado simplesmente ou só para as empresas que são incubadas, não. Se você aí do outro lado acredita do fundo do coração
que uma ideia bacana que você tem pode dar certo, pode funcionar, vale a pena às vezes você consultar o Sebrae. Troca uma ideia. Eu vou colocar aqui embaixo no link, pessoal, na descrição do vídeo, o linkzinho do site do Sebrae. Provavelmente você vai encontrar na tua região. E eles fazem essa pesquisa técnica de viabilidade. Num determinado momento da minha vida, lá nos anos 90 ainda, por volta de 1998, 99, eu fiz uso de um serviço do Sebrae. No momento em que eu trocava de atividade profissional, Não, pessoal, desculpa, 2008, eu havia recebido um acerto, né? Estava ali com um dinheirinho parado e pensei, puxa vida, o que eu faço com esse dinheirinho? Né? E tinha algumas ideias na cabeça. E aí eu consultei o Sebrae. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz à época. Eu acho que se você tem uma ideia, se você tem um grande projeto, e os custos, pessoal, de todo e qualquer serviço e produto oferecido pelo Sebrae são módicos, são muito pequenininhos. Muitas vezes eles oferecem cursos até gratuitos. Vou dar um exemplo para você. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre produtos e serviços ofertados por meio de plataformas digitais. Tá? Especificamente ali era Facebook e Instagram, né? Ou seja, como aquecer o seu negócio por meio das plataformas digitais, WhatsApp, Instagram e Facebook, principalmente as redes locais, né? Os brechózinhos locais, etc. Como aquecer o seu comércio, como aquecer o seu negócio. E isso não estava sendo dito, pessoal, para grandes empresas não, mas para aquela adolescente ou para aquela jovem que faz as suas trufas para vender no ônibus da faculdade ou na sala da faculdade, né? Ou ainda para aquela pessoa que faz alguns serviços de 24 horas, como por exemplo, de eletricista, encanador, de manutenção, pessoas que trabalham no seu próprio território com coisas muito simples e que muitas vezes não conseguem fazer o seu trabalho bombar por não terem a habilidade de navegar aí pela área digital. E o Sebrae, pessoal, fez um trabalho muito bonito e vou dizer para você, a custo zero. Tá? Então, muitos dos treinamentos, muitos dos serviços que o Sebrae realiza têm custo zero. Tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias de patrocínio. O que são estratégias de patrocínio? O que um determinado patrocinador quer? Vou dar um exemplo para você. Eu posso mostrar aqui o melzinho. Não sei se eu já mostrei nesse vídeo, Capital do Mel. Né? Provavelmente esse mel não esteja aí na tua cidade. Provavelmente você tenha dificuldade de encontrar. Mas muitas vezes o objetivo do patrocinador é outro. O objetivo do patrocinador, muitas vezes, não é gerar venda de um produto, mas gerar visibilidade, tornar esse produto conhecido. Né? Então existem muitas estratégias, a gente vai falar sobre isso, sobre estratégias de patrocínio, sobre visibilidade de canais, algumas coisas bem legais por aí a gente vai falar na sequência. Tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão das incubadoras ou sobre o trabalho que o Sebrae realiza, deixe aí suas dúvidas nos comentários. Eu não sei se foi suficiente para responder, né? Mas para mim foi um trabalho bem legal. Um abraço, até.